Como é a sua relação com a sua casa hoje? A sua casa, ela te representa? Ela gera identificação? Você se conecta com ela? E o mais importante, você considera a sua casa o melhor lugar do mundo? O seu lugar favorito? O seu porto seguro? Talvez, né, você está assistindo esse vídeo, talvez então a sua resposta seja não. Jéssica, não me conecto com a minha casa, não me identifico com ela, ela não me representa, não é o meu lugar favorito do mundo. Pior, eu gosto de estar em qualquer outro lugar senão a minha casa. Eu procuro coisas para fazer fora da minha casa. A minha casa basicamente é um lugar que eu uso apenas para dormir. Isso é um problema tão grave, tão triste, mas muitas pessoas se sentem assim. É um sentimento normal, comum. Muita gente se identifica com isso. Só que eu tô aqui para te ajudar, porque eu acredito muito que a nossa casa, ela tem esse poder de realmente melhorar a nossa qualidade de vida, de nos deixar felizes, alegres, de bem com a vida, motivados, inspirados. A nossa casa, ela tem o poder de fazer tanta coisa boa pela gente que é importante que a gente foque nesses pontos e procure entender como que a gente vai extrair o melhor da nossa casa. Entende o que eu quero dizer? Porque repare, se você mantém a sua casa com aquele foco negativo, uma casa que não te representa, que você não gosta, que não tem nada ali que te agrade, que ela só te estressa, ela só te deixa no caos. Gente, que vida é essa? Não dá pra continuar assim. A vida é uma só, sabe? A vida é curta demais e a nossa casa, não, é um investimento tão alto, seja de aluguel, seja uma casa própria, é um dos investimentos mais altos, se não o mais alto que a gente faz na vida, ao longo prazo, pelo menos. E já que é um investimento tão alto, por que não transformar a casa no nosso lugar favorito? Não adianta o nosso lugar favorito ser lá numa viagem que você fez para não sei aonde, ou na casa de alguém, ou na praia, ou na montanha. Não adianta ser. Pode sim ser um lugar que você gosta muito, perfeito. Mas o lugar que você mais passa tempo na sua vida deveria sim ser o seu lugar favorito no mundo. Não importa para onde eu viaje, não importa para onde eu vá. O meu lugar favorito é a minha casa, porque a minha casa é o lugar onde eu coleciono todas essas memórias de lugares que eu amo visitar. É um lugar que realmente eu posso descansar e eu me sinto segura em estar ali descansando. É um lugar que eu consigo me entreter, então eu tenho meu lazer, eu trabalho dentro de casa, então é um lugar também de trabalho. É um lugar em que eu posso me dedicar aos meus hobbies, tem espaço para isso. É um lugar que realmente me inspira, me motiva, me representa, tem a minha personalidade, tem a minha identidade. Com isso, eu realmente quero vir aqui trazer para vocês 3 dicas, na verdade, de como que vocês podem transformar a casa de vocês no lugar favorito do mundo de vocês. Isso sem vocês precisarem se mudar, gastar dinheiro com um monte de coisa, fazer, enfim, algo super, super inovador e revolucionário, sabe? Algo básico mesmo. Vamos começar aos poucos. A primeira dica que eu vou dar pra vocês, que é uma coisa assim que eu bato muito na tecla aqui nesse canal, quem já é inscrito vai saber já de cara o que eu vou falar. Se você não é inscrito, né, se você não sabe já o que eu vou falar a seguir, é porque você não é inscrito. Aproveita para se inscrever, porque aqui no Estúdio Laine a gente fala muito sobre decoração, reforma, projeto de interiores, casas afetivas, já o spoiler do que eu vou falar. Casas com personalidade, enfim, como você realmente pode criar uma experiência melhor com o seu lar. Enfim, gente, a primeira dica é justamente trazer os elementos afetivos para sua casa. Uma casa que te representa, que tem a sua personalidade, uma casa que vai realmente aumentar o seu bem-estar, te deixar feliz, te deixar inspirada, motivada com a vida, são os elementos afetivos que tem nessa casa. Fotografias, lembranças de viagens, objetos com história, livros, móveis de herança.
Gente, tem tanta coisa que pode ser considerado um elemento afetivo que não tem desculpa para não tê-los na sua casa. Quando você decora a sua casa pensando assim só na parte estética, bonitinha, e aí você vai comprando um monte de coisa para sua casa, porque enfim, é bonitinho, é estético e etc, e você vai colocando ali na sua casa fica montada. Ela não vai gerar essa questão da identificação que eu tô falando. Não vai gerar essa questão da conexão e, consequentemente, não vai se tornar o seu lugar favorito no mundo. Então não adianta você sair comprando quadrinhos estéticos da internet, objetos decorativos bonitinhos, mas que não significam nada para você. Eu tenho um escritório de interiores e eu atendo vários clientes que às vezes chegam para mim e falam: Jéssica, a gente vai comprar tudo do zero porque não tem nada aqui nessa casa que eu gosto, sabe? Eu tenho vários móveis, vários objetos, mas eu não me importo com nada. Então eu prefiro que a gente compre do zero e comece tudo de novo, porque, sinceramente, eu não me importo com nada que tem aqui. E olha que grave isso, gente, porque falar que a gente vai reformar uma casa, ou pelo menos fazer a decoração de uma casa, começando do zero, comprando tudo de novo, a gente fala de um investimento muito alto e também de uma perda muito alta. Porque já houve um investimento prévio em objetos, materiais, mobiliários, revestimentos, papel de parede, tinta, tudo isso. Investimentos que você fez no passado, que hoje você se arrepende deles, você não se importa com eles, você realmente não vê valor neles. Olha que problema, olha que ruim isso. E aí, ok, você enxergou o problema de realmente você não se importar com nada disso e você quer começar do zero para começar da maneira correta. Isso já é um ótimo começo, porque a gente vai de fato começar da maneira correta. E no escritório a gente trabalha com os clientes justamente assim. Vamos fazer um cronograma, vamos fazer um passo a passo, um manual aqui de como a gente vai criar a sua casa, pensando nos elementos afetivos, pensando na identificação, na conexão, no bem-estar, em criar um lar que você se identifica, que você ama, que você quer morar ali pro resto da sua vida, sabe? Então eu pego muito esse tipo de cliente aqui no escritório. Por isso eu já tô falando aqui pra vocês a importância dos elementos afetivos. Isso é um investimento a longo prazo, assim, incrível, porque os elementos afetivos você não enjoa, os elementos afetivos não saem de moda, os elementos afetivos não são feios, os elementos afetivos só trazem benefícios. Eu já fiz um tour pelo meu apartamento e tá aqui no canal, inclusive, vou deixar no card para vocês assistirem, onde eu mostro a minha casa, que é alugada, com muitos elementos afetivos para vocês verem realmente de exemplo do que eu tô falando. Então, quadros que contam história, que mostram os seus valores, que mostram os seus gostos, que falam um pouquinho dos seus hobbies, daquilo que você gosta de fazer, sabe? Não só quadros, mas objetos em geral, mobiliários, revestimentos, cores, tudo, gente, tudo na nossa casa pode ter afeto. Pode representar uma história sua, uma memória sua, algo afetivo seu. Nem tudo na casa precisa ser assim, mas muita coisa. E sabe de uma coisa? A maioria delas pode e deve ser. Os elementos afetivos transformam a casa em um lar cheio de significados. Isso conecta, isso emociona, isso gera inspiração, motivação, aumenta o seu bem-estar, sua qualidade de vida é tão bom. E você vai ter uma casa que você olha e fala: gente, eu amo estar nessa casa. Você não vai querer sair dela, você não vai querer ficar passando horas em outro lugar. Os elementos afetivos é só o começo, tem mais. A segunda dica é você priorizar o que é mais importante para você. A gente vê por aí meio que as regras de decoração, ou até mesmo como se monta uma casa, como deve ser o layout de uma casa, quais mobiliários, marcenarias, revestimentos devem ter numa casa, mas a gente esquece
que cada família tem uma prioridade diferente. E eu falo isso, até também vou falar de um outro cliente que eu atendi esses dias, que... Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. A gente ouve muito falar que a cozinha é o coração da casa. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase antes, né? A cozinha é o coração da casa, que a cozinha é isso, que a cozinha é aquilo. E os ambientes integrados, né, da cozinha com a sala representam muito essa questão também, porque a cozinha se tornou um ambiente social na casa. Mas eu atendi esses clientes e eles me falaram essa frase, porém usando um outro cômodo. Eles falaram para mim assim: a sala é o coração da nossa casa. Então, para eles, a cozinha nem era uma coisa tão importante assim. A cozinha, inclusive, vai ficar fechada, a gente nem vai integrar, porque para eles, quem realmente importa é a sala. Porque eles amam assistir televisão, eles inclusive têm uma coleção de jogos de tabuleiro que a gente vai expor nessa sala. É uma sala em dois ambientes, né? Tem a parte da sala de TV com a parte da sala de jantar. A gente vai colocar a parte dos jogos de tabuleiro na parte da sala de jantar, porque tem a mesa, né? Então é uma mesa que não só serve para, enfim, fazer as refeições, mas também serve como uma mesa para jogar esses jogos de tabuleiro, para reunir amigos e fazer essa noite dos jogos. Olha que interessante, olha que prioridade única, olha que prioridade que não é todo mundo que tem, não é todo mundo que precisa de uma mesa de jantar que sirva de dupla função, que ela vai ser mesa de jantar mesmo e ao mesmo tempo mesa de jogos. E aí eu falo isso para você também priorizar as suas prioridades verdadeiras. Entender qual é o cômodo na casa que você mais passa tempo. Qual é o cômodo na casa que você mais gosta. E prioriza, foca nele. Veja qual é o cômodo e prioriza eles. Comece por eles. Então, olha, Jéssica, o cômodo que eu mais uso aqui em casa é a sala de TV, porque a gente ama maratonar filmes. Então você vai me investir num bom sofá, num sofá realmente confortável, acolhedor, bonito, num rack assim que realmente você consiga decorar com elementos afetivos para você enxergar enquanto você estiver ali no seu sofá, uma televisão bacana, grande, com uma qualidade boa, um tapete também para trazer conforto, uma iluminação aconchegante. E você vai moldando esse espaço para que você consiga, já que é o espaço que você mais usa, para que você consiga cada vez mais tendo esse conforto e essa vontade de ficar cada vez mais nesse espaço. Que você consiga utilizar esse espaço da melhor maneira possível. Ai, Jéssica, o espaço que eu mais gosto na minha casa é o meu quintal. Adoro ficar do lado de fora, né? Adoro receber as pessoas. Então prioriza esse espaço, né? Vamos deixar esse espaço cada vez mais à vontade, mais confortável, mais bonito, com os mobiliários e objetos que vão aumentar a sua qualidade de vida dentro desse espaço. Então, pensa, o que você precisa para ser feliz, para ter lazer, para realmente conseguir fazer as coisas que você quer fazer dentro desse espaço. E aí você vê quais são os móveis, objetos que você vai precisar para ele. Repara, por exemplo, os seus hobbies. Ai, Jéssica, eu tenho um hobby de pintar, mas eu nem pinto mais tanto porque eu não tenho espaço para isso na minha casa. Vamos criar esse espaço então, qual cômodo vai caber ali uma mesinha que seja para você poder voltar a praticar esse hobby. Mas não só arrumar um espaço dentro de casa, você também precisa fazer com que esse espaço seja convidativo, te chame para praticar esse hobby, sabe? Então, coloca ali umas ilustrações, umas pinturas que você fez, enfim, deixa os seus materiais expostos para realmente você olhar para aquele cantinho e falar, que vontade de ir ali, sentar, pegar um pincel e pintar alguma coisa, né? Então, pensa nisso, pensa qual é o ambiente que você mais se identifica na sua casa, que você mais passa tempo, o que você gosta de fazer e cria ali um ambiente que realmente seja convidativo, aconchegante, bonito e funcional para aquela atividade. Tá fazendo sentido o que eu estou falando até agora para vocês? Se sim, já curte esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e o YouTube divulgar para mais pessoas. Agora vamos para a terceira dica. Essa terceira dica, inclusive, gente, é a mais importante, tá?
porque ela é a chave de tudo, é o que une tudo, é o que realmente vai te fazer com que a sua casa gere seu bem-estar, sabe? Então, sem a organização, não tem como a sua casa gerar todos esses sentimentos para você, tá? E aí, você precisa se conhecer. O quão organizada você naturalmente é. Pouco, médio, muito. Se pouco, então você sabe que você precisa de uma casa que seja mais fácil de organizar, ou seja, uma casa que não tenha tanta informação, uma casa mais clean, porém sem perder a personalidade, sem perder a identidade, não deixando de considerar os elementos afetivos, nem a priorização dos espaços. Se você já é uma pessoa mais organizada, isso te permite criar ali um ambiente com mais informação, com mais coisas, porque você sabe que você conseguiria organizar tudo isso. Então você precisa se conhecer melhor para entender o nível de organização que o seu espaço vai precisar e conseguir adaptar esse espaço para o nível de organização que você sabe que você consegue dar conta. Porque, gente, a desordem visual afeta o seu bem-estar sem que você perceba. Você tá ali na sua casa se sentindo desmotivada sem saber o porquê. Mas aí, se você olhar para o seu redor e ver que tá tudo uma bagunça, que tá caótico, é aí que tá o problema, entendeu? A desordem, né, a bagunça, o caos, ela realmente desmotiva a gente. Ela realmente nos deixa mais tristes. Ela realmente nos deixa mais, sabe, infelizes mesmo com a nossa casa e até mesmo com outras coisas na nossa vida. Então a gente precisa manter uma casa organizada. Então vou repetir aqui. Veja qual é o nível de organização que você consegue manter e deixa a sua casa, né? Vamos organizar, planejar a sua casa para que ela comporte esse nível de organização. Então não pode ser uma casa cheia de coisa que dê muita margem para bagunça, ao mesmo tempo que não pode ser uma casa também sem nada, porque agora a questão da limpeza, da bagunça, da organização ficou uma coisa assim prioritária. Precisa haver o equilíbrio, realmente precisa haver o equilíbrio, sabe? É aqui que entra a questão do planejamento, a questão do layout, né? O layout desse espaço, como que você vai organizar tudo isso, a otimização desse espaço, sabe? O planejamento, gente, é fundamental para você começar a ter uma casa que realmente te representa, o seu lugar favorito no mundo. Você precisa planejar. Então, planejar como que vai ser a organização desse espaço, as prioridades desse espaço e como você vai fazê-las, onde você vai inserir esses elementos afetivos, quais vão ser esses elementos afetivos. São várias questõezinhas, né, que a gente precisa pensar para casa. E o planejamento, ele é fundamental para isso. Eu dei aqui 3 dicas que parecem até simples, né? Mas quando elas são aplicadas com estratégia, com intenção, elas realmente são capazes de transformar a nossa casa. E eu falo isso por experiência própria, não só da minha casa, de como é o meu relacionamento vivendo em uma casa, mas também dos trabalhos que eu faço com os meus clientes, né? A gente faz muito projeto de reforma residencial, projeto de decoração mesmo, então uma pessoa nem vai fazer uma reforma, mas toda a decoração do espaço, sempre para clientes, né, residenciais, casas, lares. Então, eu te garanto, essas 3 dicas, né, os elementos afetivos, a priorização do espaço e a organização já são o suficiente para realmente transformar o seu espaço, transformar a sua casa. E lembra que eu falei do planejamento, que ele é muito importante? É algo que eu faço com a minha consultoria de interiores. Então, se você quer ser atendida, né, por mim, aqui pelo nosso escritório, a gente consegue te acompanhar através da nossa consultoria. A gente também faz o projeto residencial em caso de reforma, mas se o seu caso é esse, só dá aquele up na casa, aquela transformação do tipo, Jéssica, eu não me identifico com a minha casa, eu não gosto dela, eu preciso mudar isso. Eu quero uma casa com a minha personalidade. Eu quero uma casa que eu me sinta bem, que me inspire, que me motive, que me acolhe, o meu lugar favorito no mundo. Eu consigo te ajudar somente com a nossa consultoria, sabe? Porque eu vou realmente fazer todo um diagnóstico afetivo com você para entender as suas necessidades, seus desejos
e realmente trazer um plano de implementação para transformar a sua casa. Seja começando do zero ou reaproveitando aquilo que você já tem. Porque, acredite, é super possível. Eu vou deixar o nosso link do WhatsApp aqui na descrição para você mandar uma mensagem, solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer te atender.